A tal nova turnê do Guns N' Roses, anunciada para o Brasil agora no final do ano, é mais um evento caça-níqueis para fãs que amam ser feitos de trouxa, de otários. O que eu tenho a dizer aqui vai irritar muita gente, mas eu também não estou nem aí com a opinião desses haters aí. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, chegou a notícia como se fosse um déjà vu que ninguém pediu. O Guns N' Roses está voltando ao Brasil, de novo, pela enésima vez. E como era de se esperar, a horda de fãs debilóides com memória seletiva e uma capacidade impressionante de ignorar a realidade já está vibrando, já se preparando para comprar ingressos a preços obscenos, e se prepara também para gritar o refrão de Sweet Child O' Mine, né? Gritar e não cantar como se fosse a primeira vez. Enquanto isso, eu sento aqui com o estômago revirando, tentando entender como é possível que em pleno 2025 ainda existam pessoas dispostas a pagar fortunas para assistir ao mesmo show requentado de sempre, com o mesmo repertório fossilizado, a mesma produção preguiçosa e, pior, a mesma banda que não lança nada relevante desde os tempos em que os celulares diminuíram de tamanho. Alguém precisa dizer a verdade e serei eu. Essa turnê é uma palhaçada caça-níqueis descarada e os fãs que a sustentam são cúmplices de uma farsa que já dura décadas. Vou começar pelo óbvio. O Guns N' Roses de hoje não é uma banda, é uma máquina de nostalgia que funciona no piloto automático, é um cover de si mesmo, pilotado por um Axl Rose que parece estar sempre a um passo de desabar no palco, seja pela voz de Pato Donald, que ele tem hoje, que ele não aguenta mais cantar as músicas antigas, ou pelo cansaço de carregar o preço de uma memória afetiva dos fãs que ele mesmo derreteu. O show que eles vão trazer ao Brasil em 2025 é o mesmo que a gente viu em 2016, 2017, 2019, 2022 e por aí vai. É o mesmo setlist, mesma ordem de músicas, mesmos solos intermináveis do Slash, que soam como se fosse um loop infinito de ideias recicladas. Então vai ter Welcome to the Jungle vai abrir, depois vem Live and Let Die, tem Sweet Child O' Mine, November Rain, né, que é aquele momento emocionante com Axl ao piano, tem You Could Be Mine, vai ter uma ou duas músicas lá pro Duff McKagan cantar e dar um descanso pro Axl Rose, vai ter aquela bomba Chinese Democracy, vai ter Knocking on Heaven's Doors com meia hora de duração e aquelas duas porcarias que são as sobras de estúdio dos anos 90, requentadas, com zero inspiração, que o Guns N' Roses lançou anos atrás, cara. Só para dizer que tinha um material novo, que é aquela Absurd e aquela Hard School. E vai ter Paradise City, vai fechar o show com fogos de artifício para disfarçar o vazio criativo depois de tocar outras trocentas músicas manjadas, cara. É um roteiro tão previsível que até o road mais bêbado da equipe do Guns N' Roses já sabe de cor. Agora, sabe o que é imprevisível? A Insider. Porque se você pensa que a Insider só tem roupa de calor, como dizia a minha mãe, saiba que ela também tem roupa para tempos mais frios, tempos que estão chegando, como este elegantíssimo pullover. Olha que coisa linda, olha que elegância, absolutamente sensacional. E por que ele é um pullover maravilhoso? Porque é uma peça de frio que também une tecnologia e conforto. Tem regulação térmica, o pullover ele é leve por fora e quente por dentro, não precisa passar, tem ação anti-odor, tem altíssima durabilidade, ou seja, é conforto sem perder o estilo, um visual limpo, urbano e muito elegante. Pode parar com esse papo de que a Insider só tem roupa de calor, tá? Clica aqui na descrição do vídeo, no link da Insider, e use o cupom REGISTADEU, tudo junto, e você vai ter
15% de desconto nesse pullover sensacional e também nas outras roupas da Insider, cara. Então, não vacila e fica preparado porque o frio tá chegando, tá bom? Agora, voltando ao assunto aqui da turnê do Guns N' Roses, a produção vai ter pode apostar que vai ter a mesma cenografia genérica de sempre, vai ter aqueles telões gigantescos, mostrando imagens da banda nos seus dias de glória, até porque ninguém quer ver o Axl Rose de bandana em 2025, né? Em alta definição. Vai ter pirotecnia barata e vai ter um palco que parece saído de um manual de como fazer um show de rock genérico num espaço enorme. Então, não há um pingo de criatividade, nenhuma tentativa de reinventar a experiência. É como se a banda dissesse, ó, vocês vão ter que engolir isso mesmo, então para que a gente vai ter que se esforçar? É isso. E quer saber do pior, cara? Eles estão certos, porque realmente os fãs engolem qualquer coisa. O Guns N' Roses de 2025, e principalmente o Axl e o Slash, são sombras de um passado e eles viraram caricaturas de si mesmos. A voz do Axl Rose, por exemplo, oscila entre momentos ruins e outros em que parece que ele está gargarejando caco de vidro. O Slash, ele toca as mesmas frases de sempre, toda vez que ele faz shows com a banda, diferentemente do que ele faz na boa carreira solo que ele tem. E ele faz isso como se ele tivesse preso a uma espécie de um loop temporal. O baixista Duff McKagan continua sendo um baixista muito sólido, mas ele parece que ele está lá só para pagar as contas. E o resto da banda, que é um amontoado de músicos contratados que são competentes, mas não tem nenhuma alma no show do Guns N' Roses, é apenas um pano de fundo para o trio principal vender a ilusão de que nós ainda estamos, né, em 1987. Quer dizer, nós não, vocês fãs. Ao contrário de outras bandas absurdamente famosas desde aqueles tempos dos anos 90, Metallica, Pearl Jam e até mesmo Foo Fighters, eles continuaram lançando material novo. Nem sempre bom, mas pelo menos era um material novo. E, ao contrário disso, o Guns N' Roses optou por viver de renda. É uma banda que não tem nada a dizer há décadas, mas insiste em cobrar caro por isso. E não me venham com esse papo de que a reunião com o Slash, com o Duff, trouxe a magia de volta. Trouxe magia nada, é um show de nostalgia, caro e sem inspiração. E essa tal magia é só a memória afetiva dos fãs que se recusam a admitir que os seus ídolos estejam mais interessados em encher os bolsos do que em criar algo que vale a pena. Você acha mesmo que essa nova turnê do Guns N' Roses é sobre amor pela música? Nada, é sobre amor ao dinheiro, isso sim. E os fãs? Essa legião de zumbis nostálgicos que lotam estádios para gritar Axl, eu te amo, enquanto ele desafina absurdamente em todas as músicas do show. Se você que está assistindo esse vídeo é fã, eu sei que é duro ouvir isso, mas alguém precisa dizer, você está sendo feito de idiota. E o pior é que os fãs sabem disso e não se importam. Como é que é possível, depois de ter o mesmo show meia dúzia de vezes, com as mesmas músicas, os mesmos solos, as mesmas firulas, vocês ainda se emocionam como se fosse a primeira vez? É uma mistura de masoquismo com falta de discernimento que me deixa absolutamente perplexo. E os fãs do Guns N' Roses não exigem nada. Eles não cobram um disco novo, não pedem um setlist diferente, não questionam os ingressos que custam o preço de um rim. Eles se contentam sempre com a mesma sopa requentada, porque no fundo eles não querem que o Guns N' Roses evolua. Eles querem viver presos lá em 1987, 1988, quando o indiscutível clássico, o Appetite for Destruction, tá? Era a trilha sonora perfeita para aquelas rebeldias adolescentes. Só que agora nós estamos em 2025 e esses mesmos fãs, agora com a barriga lá estufada de cerveja e boleto para pagar, esses fãs continuam agindo como se o mundo não tivesse mudado. É um negócio patético. E não se engane, esse disco aqui é realmente um clássico. E ó, não é só nostalgia cega. Tem também a idolatria burra, que transforma qualquer crítica à banda em heresia.
Experimenta você dizer que o Axl Rose canta como se fosse um bode com laringite e você vai ser linchado por uma horda de defensores que juram que ele ainda é o melhor frontman do mundo. Tente apontar que o Slash toca as mesmas coisas no Guns N' Roses há 30 anos e vão te chamar de invejoso. É como se o Guns N' Roses tivesse se tornado uma espécie de religião e os fãs, os seus fiéis mais fanáticos, estão sempre dispostos a ignorar qualquer evidência de que os seus deuses estão nus, estão pelados. Então, para quem ainda se pergunta por que essa nova turnê é uma completa perda de tempo, eu vou resumir para quem é meio lento de pensamento. É o mesmo show de sempre. Tudo praticamente idêntico ao das últimas turnês, sem surpresas, sem inovação. Não há nada que justifique pagar tão caro para ver algo que você já viu antes. E a banda não tem nada de novo a oferecer, não tem discos, não tem músicas novas, não tem ideias frescas, está totalmente sem vontade de arriscar. A banda parou no tempo e vive de explorar o passado. É um caça-níqueis descarado. Os ingressos custam uma fortuna, os preços no Brasil frequentemente ultrapassam R$1.000 para os melhores lugares, e a banda sabe que os fãs vão pagar porque são incapazes de dizer não, porque são coniventes. E ao lotar estádios e aceitar qualquer coisa que a banda jogue na cara deles, os fãs incentivam essa preguiça criativa. É a lei da oferta e da procura. Enquanto houver trouxas, vai ter quem os explore. E para você, meu amigo e minha amiga, essa turnê de 2025 é sobre música ou sobre dinheiro? É preguiça ou uma base de fãs realmente se recusa a aceitar qualquer tipo de inovação? O que é que você pensa a respeito do Guns N' Roses em 2025 fazendo mais uma turnê aqui no Brasil? Coloca aqui nos comentários, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.